Boa noite, meus amigos. Dando continuidade à nossa série de entrevista, hoje temos a honra de receber a mestra em Gestão de Políticas Públicas, mestra em Gestão de Turismo e da Hotelaria, especialista em Gestão Pública, turismóloga e pedagoga, minha grande amiga Gabriela Valença, ex-secretária de Turismo e Cultura do nosso município. Prazer muito grande, Gabi, receber você aqui. Seja bem-vinda. Boa noite, Zaqueu. É um prazer poder conversar com você. Lamento somente essa conversa não poder ser pessoalmente, mas diante da pandemia, realmente precisamos tomar alguns cuidados. Gabriela, você teve uma experiência muito boa à frente da gestão pública municipal, nas áreas de turismo e cultura. Eu mesmo, enquanto vereador, acompanhei de perto esse período e é visível a ligação entre turismo e cultura. Então explica para a gente como se dá esse relacionamento e o que compete ao Executivo Municipal. Bom, são atividades bem distintas, mas que, como você mesmo afirmou, existe uma relação muito forte entre as duas. Mas, já que foi uma pergunta tão ampla, né, Zaqueu? Deixa eu falar primeiramente, mais especificamente sobre cultura. E daí a gente passa para o turismo, acho que vai ficar melhor assim. Então, a gente parte do princípio de que cultura ela é produzida pela sociedade e não pelo Estado. Porém, cabe a esse Estado criar mecanismos de preservação e fomento dessa produção cultural. Gabriela, em relação a essa preservação e fomento, sabemos que para a preservação é necessário, primeiramente, identificar o patrimônio cultural que nós temos. A exemplo da música, do teatro, da dança, literatura, artesanato, entre outros. E Garanhuns é muito rica nisso. E em relação ao fomento, como incentivar essa cultura? Primeiramente, é respeitar o artista, o produtor cultural, enfim, ouvir quem faz cultura. Por muitas vezes, eles levam meses preparando um projeto para apresentar ao município e nem sempre tem o seu trabalho lido, analisado, debatido. E eu não me refiro necessariamente, Zaqueu, a ter essa proposta aceita, pois não necessariamente o município vai conseguir atender todas as demandas que chegam a uma secretaria. Mas, se for o caso de ser negado, que seja negado com fundamentos, explicando ao artista o que aconteceu ali que teve o seu projeto negado. Porque não se encaixou com a proposta do município, porque faltou algum item. Enfim, dá esse retorno ao artista para que ele possa, até se possível for, mexer nesse projeto e reapresentar ao município, dentro das condições que o município possa absorver. Então, uma vez conhecendo essas demandas, fica muito mais fácil tomar decisões assertivas em relação a um plano de gestão, por exemplo. Fica mais fácil também tomar decisões construtivas e encadeadas, e não decisões somente isoladas, pontuais, como alguém que não sabe onde quer chegar. É verdade. E nessas decisões, o gestor público precisa estar atento para tomar decisões. Não com base em seus propósitos ou gosto pessoal, mas sim com base naquilo que é melhor para a coletividade, para a população, para o povo. Isso mesmo, Zaqueu. Você mesmo sabe o que é se dedicar muito à criação de um projeto, ser ouvido, ter suas ideias analisadas. Lembro muito bem quando você trouxe a proposta do palco gospel e pôde, com essa ideia, atender uma parte da população que até então não era contemplada durante as festividades do Festival de Inverno. E ficou comprovado, Zaqueu, que o palco gospel é um excelente produto. Haja vista que até hoje está aí funcionando todos esses anos, ininterruptamente, e cada vez atraindo um maior número de pessoas para assistir. Além disso, é necessário também organizar a casa, buscar recursos estaduais e federais, e sabemos que Garanhuns está sem um Conselho Municipal de Cultura. E ter um Conselho de Cultura é prerrogativa para receber recursos da União. Exatamente, Zaqueu. Preparar e organizar o município para atender ao mínimo exigido por esses órgãos federados é de suma importância. E a existência de um Conselho de Cultura é sempre muito presente nesse rol de exigências. E digo mais. A existência de um conselho é uma ferramenta excelente para aquele gestor, para aquele secretário que quer ter uma gestão participativa. E quanto aos eventos, Gabriela, como você os vê?
enquanto ferramenta de incentivo à cultura? Vejo nos eventos uma excelente oportunidade de fomentar a cultura. Porém, na minha opinião, os eventos entram muito no grupo de ações pontuais, que acontece todos os anos, é verdade, mas que deixa ainda um período de intervalo muito grande para a classe artística. Não dá, Zaqueu, e não é interessante viver apenas de eventos. E ainda na expectativa se vou ter ou não um projeto aprovado. Se vou ser convidado ou não a participar desse evento. Então, eu creio que o município precisa realizar ações que tenham uma existência de produção cultural permanente. Dentre elas, ações de capacitação, cursos de curta e longa duração. Precisamos dar mais vida ao prédio do Centro Cultural, pois além de um potencial histórico excelente que aquele prédio tem também uma localização muito boa. Então, na minha opinião, a gente precisa primeiro equipar o que a gente já tem, dar condições ao teatro de funcionar de forma melhor, ocupar todos os espaços do prédio do Centro Cultural, aquelas salas ali de trás que dão para a rua de trás, o andar de cima, aquela varanda, encher aquilo ali de cursos, de capacitação, de preparação do pessoal, formar novos técnicos de som, iluminação, holders. Holders no sentido de que é aquele pessoal que dá assistência ali no palco. Tá? E a gente tem muita gente boa aqui em Garanhuns que tem produzido cultura o ano todo. Essas pessoas precisam esse reconhecimento e, se for o caso, apoio municipal para essas produções. Então, a gente vê aí um exemplo muito bom que tivemos há anos atrás, o VVT. Tá? Era o projeto Vem Ver Teatro com Julierme Galindo. Esse projeto ele teve uma duração quase de 2 anos e chegou a formar 3 turmas de teatro. E se vocês conversarem com o Julierme, ele vai contar os frutos que esse projeto rendeu. Esses jovens hoje eles já são adultos e foram encaminhados, fizeram cursos, alguns já estão em outros municípios, foram para cidades maiores para dar sequência à sua profissão. Tá, mas ele acompanha bem esse pessoal, ele tem esse resultado muito bom desses artistas formados nesse trabalho de curta duração que foi desenvolvido, ainda na época que eu era secretária. Tá? A gente vê aí o pessoal da Coletivo TA, né, sendo representado aí por Alexandre Revoredo e a esposa Esther. Eles têm tido projetos aprovados, creio que quase 8 projetos aprovados, e é esforço deles. Eles foram atrás, aprenderam caminhando, inicialmente tiveram projetos negados, é claro, e hoje eles se especializaram nisso. Estão se sustentando do próprio trabalho, gerando projetos, tendo ideia, colocando no papel e tendo suas ideias aprovadas. Tem exemplo também de Eric Faustino, ele é um músico que tem constantemente se reinventado nesse cenário cultural de Garanhuns. Temos também Paulo Ferreira, que hoje é o nosso professor Paulo Pedagogo. Ele tem desenvolvido um trabalho muito bom em um município aqui próximo, com crianças especiais. Ele desenvolveu uma orquestra de surdos, está querendo trabalhar também com as crianças autistas. Então, esse projeto tem gerado frutos excelentes há 6 anos. E é um profissional nosso que está saindo aqui de Garanhuns para outro município para desenvolver a sua arte, as suas habilidades e levando ganho imensurável para essas crianças e suas famílias. Então, a gente pode criar coisas muito boas, pode manter o que já tem, que é bom e que está consolidado, e trazer questões novas. Eu penso, lógico que é uma ideia para ser amadurecida mais na frente, junto com o Conselho Municipal de Cultura, a ideia, quiçá, até mesmo de um pré-FIG. O que seria isso? O FIG, às vezes as pessoas têm uma concepção errônea sobre o FIG, até mesmo os artistas locais e de Pernambuco, tá? E querem trazer produtos novos, atuais, inéditos. Seria essa a melhor palavra. Um produto inédito para apresentar no FIG. Quando, na verdade, a concepção do FIG é um local onde se
é a culminância de toda a produção cultural do Estado e que vai acontecer em um mesmo momento, em um mesmo local, durante o mesmo período, que graças a Deus é a nossa cidade, Garanhuns. Então, o que tem que ser apresentado no Festival de Inverno, ou a proposta do Festival de Inverno, é que aquele artista traga o resultado da sua produção que ocorreu durante o ano todo. Aquele último ano de produção, o melhor dela vai ser apresentado no Festival de Inverno. Então, eu penso assim, e a gente tem um momento, que a princípio estou pensando nesse nome, Pré-FIG, onde a gente vai ter ali a culminância de toda a produção artística gerada no município durante o último ano e se apresentar ali para a população. E dali saírem os melhores trabalhos para se apresentar no FIG oficial, digamos assim. Falando em orientações aos artistas, a exemplo do caso de agora da Lei Aldir Blanc, lei que aprova o auxílio emergencial para artistas e produtores culturais, ela foi sancionada recentemente. Essa é uma causa que o gestor público deve abraçar, buscar informações, desenvolver mecanismos para que tenhamos o maior número possível de beneficiados. Afinal, a classe artística, assim como o turismo, foram uma das primeiras atividades a parar devido à Covid-19, assim como será uma das últimas atividades que retornarão. Estamos passando realmente um momento difícil por causa da Covid-19. Mas nós clamamos a Deus, ao nosso bom Deus, que possa abençoar a nossa nação, abençoar o mundo. E eu tenho certeza que essa fase vai passar e nós retornaremos com certeza às atividades culturais e de turismo da nossa querida cidade. Mas, Gabriela, e o turismo? Quando é que inicia a relação dele com a cultura? Esse relacionamento, ele traz um casamento perfeito, muito bom. E começa da seguinte forma: quando um produto se torna uma atração cultural, a ponto de atrair pessoas de outras cidades, estados, dispostas a viajar, a investir recursos e tempo para vir aqui contemplá-lo, aí sim esse produto se torna um atrativo cultural de interesse turístico e passa a compor o potencial turístico da cidade. E aí começa um relacionamento que funciona da seguinte forma: no caso de um evento, por exemplo, a Secretaria de Cultura continuará produzindo o evento como sempre fez. Mas aí é quando entra a Secretaria de Turismo com a divulgação desse evento, com a preparação da cidade, desde a infraestrutura à superestrutura do município, organizando todo o trade turístico, hotéis, bares, restaurantes, agências de viagens receptivas, a manutenção dos atrativos turísticos permanentes da cidade, o transporte, a segurança, limpeza, de forma que o turista, uma vez atraído pelo evento, ele tenha condições de chegar até nós, tenha onde dormir, onde comer, como se locomover e, principalmente, ele tenha o que fazer aqui na cidade. Toda essa organização perpassa por muita capacitação. E aí a gente lembra de parceiros que são fundamentais nesse processo, como o SENAC, o SEBRAE, o SESC. O marketing compete ao turismo. E atrair mais pessoas para a cidade representa atrair também mais dividendos, recursos de outros municípios, de outros estados para a nossa cidade. Para o nosso estado, fomentando a economia, gerando emprego e renda, movimentando toda uma cadeia produtiva da economia do turismo e da indústria criativa da cultura. Gabriela, e o jazz? Lembro que você era secretária de turismo quando esse evento iniciou e a contribuição que ele trouxe para a área de cultura e o estímulo à economia local. O que você tem a dizer sobre ele? Zaqueu, para mim falar sobre o jazz é uma mescla enorme de alegria e tristeza. Alegria por tudo que a gente conquistou com ele, mas também uma tristeza por não ter visto a continuidade desse evento. Tá, mas vamos lá. O jazz, ele já nasceu um produto turístico. Ele foi fruto da parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria de Turismo, a fim de movimentar a economia da cidade durante um período que quase não existia produção econômica em Garanhuns. Lembro bem que nós tivemos uma reunião com o trade turístico
a fim de convencê-los, na verdade, de solicitar que eles se mantivessem abertos durante o período do carnaval, para que o turista, como dito anteriormente, uma vez aqui em Garanhuns, ele tivesse onde se hospedar, onde se alimentar, o que fazer no município. E nós conquistamos muito com o Garanhuns Jazz, tá? Nós realizamos pesquisas em cima desse evento, uma parceria com a ESGA, e através dessas pesquisas nós conseguimos identificar o perfil do turista que vinha para Garanhuns com o jazz. E com o resultado dessa pesquisa, nós preparamos um projeto, submetemos a um concurso que havia na época da Secretaria de Estado de Pernambuco, que estava premiando a escolha de um principal produto turístico do interior do estado. E nós ganhamos essa premiação com o Garanhuns Jazz. Por quê? Porque foi identificado na pesquisa que quase 80% do nosso público do jazz, eles eram oriundos de Alagoas e Aracaju. Ou seja, não era só movimentação econômica entre cidades pernambucanas, mas nós estávamos atraindo dividendos de outros estados. Nós estávamos trazendo um poder econômico de outros estados para Pernambuco. E esse poder econômico, ele estava acontecendo, esse envolvimento, esse fomento econômico estava acontecendo aqui no nosso município. Tivemos também, não só o objetivo alcançado, que era o fomento econômico, mas também e principalmente novas oportunidades de negócio para o trade turístico da cidade. Tivemos também não só o trade aquecido, mas ainda, e eu diria que um dos principais legados do jazz, que foi a oportunidade que a classe artística de Garanhuns teve. Os produtores, os artistas, eles tiveram a oportunidade de criar o velho network deles. Ou seja, uma nova forma, uma nova oportunidade de ampliar a rede de relacionamento desse artista. Porque o artista que vinha para o jazz, ele é bem diferenciado de outros eventos. O artista que vem para o jazz, ele ficava do início do evento até o final, circulando, conversando, vivenciando a cidade. E muitos artistas nossos tiveram a oportunidade de estar nesse palco junto com os demais artistas. Não só aquela história de abrir à noite e não aparecer mais no palco. Existia uma relação muito boa. E os músicos que souberam aproveitar, eles conseguiram ampliar esse network, essa rede de relacionamento, e tem os resultados que geraram frutos muito bons. Então, Gabriela, concluindo esse momento, fica perceptível como a cultura, através da indústria criativa e a economia do turismo, contribui diretamente, não apenas para o lazer e a identidade cultural, mas também gera tributos, recursos financeiros para o município, e o município mais rico, maiores são as possibilidades que ele tem de investir em saúde, educação, assistência social, segurança e infraestrutura, inclusive no turismo e na cultura. Quero agradecer a você essa participação aqui conosco, nesse bate-papo. Que Deus ricamente abençoe a sua vida e abençoe a nossa cidade. Um grande abraço. Boa noite.